Meu nome é Daniel. Hoje eu já tenho 36 anos e, assim, eu jogo num clube do interior, aqui mais ou menos no interior do Mato Grosso do Sul. E aconteceu algo muito inusitado aqui quando a gente disputava o campeonato. Nosso time é um time semi-amador, não é um time de alto escalão. A gente recebe salário normalmente, né? Mas assim, é um time daqueles assim que joga as divisões inferiores do campeonato, né? A gente não joga, né? A gente não joga o campeonato brasileiro, a gente recebe o salário normalmente, né? O clube tem tudo ali, toda a estrutura que um clube de futebol tem, né? A gente tem, o nosso clube tem lá academia, piscina, salão de balé, de dança, uma pancada de coisa, né? Como não é aquela estrutura, mas assim, dá para alguma coisa, né? Dá para o gasto. Só falando em gasto, aconteceu algo. Isso era mais ou menos entre os anos de 97 a 2000, aconteceu um problema. Nosso clube passou por uma crise financeira. E o que aconteceu? Na época eu ainda era bem jovem, né? E com a crise financeira batendo na nossa porta, o que aconteceu? Os jogadores começaram a ficar sem salário. Eu mesmo fiquei devendo aluguel da minha casa, fiquei devendo um monte de coisa com apenas 17 anos, né? Que era a idade que eu tinha na época. E o que acontece ali? O time, né, o time caminhava ali por a beira do abismo, né? A gente praticamente não jogou. A gente correu o risco nem de jogar o campeonato, nem a última divisão. E o que aconteceu? A gente quase decretou falência. Funcionários lá ficaram sem receber também. Roupeiro, cozinheiro do clube, um monte de coisa, personal, muitos funcionários do clube ficaram sem receber. E tinha lá uma senhora que lavava os uniformes dos jogadores lá. Eu vou chamar o nome dela de Dona Lourdes. Ela frequentava aqueles negócios, aquelas religiões afro-brasileiras, né? Ela era, desculpa o termo, macumbeira da braba. E ela fez algo lá. O nosso time tinha ganho o último campeonato no ano de 2000. E o que aconteceu? De 2001 para frente, nunca mais ganhamos nada. Nunca mais. Porque ela estava com pagamento atrasado. Estima-se que ela fez alguma coisa para que o nosso clube não pudesse mais ganhar pelo atraso do pagamento. Mas não era culpa do presidente, não era culpa de ninguém. Simplesmente o clube estava no vermelho financeiramente. E o que aconteceu? Essa senhora veio a falecer em 2004. E aí, o nosso time perdeu 9 campeonatos seguidos. A gente ficou entre o ano de 2000 até 2009 sem ganhar um estadual. A gente ficou lá. Foi entre esses anos, por mais que o nosso time tinha vantagem de empatar as duas finais, a gente nunca ganhava. Teve jogo da final que a gente abriu uma enorme vantagem, fez 4-0 no primeiro jogo, mas levamos 5 no jogo de volta e perdemos o campeonato. Tinha jogo que a gente tinha vantagem de empatar os dois jogos, ganhamos o primeiro de 2-0, mas nós perdemos o segundo de 3 e perdemos o campeonato também. Sempre acontecia alguma coisa e a gente não ganhava. Sempre. O que aconteceu? Alguns jogadores, funcionários do clube sabiam disso, que ela mexia com essas coisas, bruxaria, essas coisas aí, né? E o que aconteceu? Correu um boato que ela fez algo lá, um despacho, um trabalho, alguma coisa,
para que o nosso clube não fosse campeão mais, por causa disso daí. Só que o que aconteceu? Fazendo isso, ela cavava o próprio buraco, porque a premiação, que era ali suficiente para pagar os nossos salários, pagar ali o clube, simplesmente vinha menor do que a que deveria. Para você ter uma ideia, uma renda de 2.000 lá para o meu clube era nada, praticamente nada. O jogador que ganhava o maior salário lá do clube ganhava em torno de 4, 5 mil, uma coisa assim, né? Não passava disso, né? O nosso clube mergulhou nessa crise financeira e o que aconteceu? Estimava-se se essa mesma senhora, que era a lavadeira, né? Tinha outras lavadeiras lá, chegou a falecer no ano de 2004. E aí houve um enterro e não sei o que e tal. Aí o que aconteceu? Tinha alguns jogadores que acreditavam nessas coisas. Que eu nunca acreditei nisso. Eu não tenho religião, não tenho nada disso, apenas creio em Deus. O que ele fez? Alguns jogadores pegaram, fizeram uma vaquinha, juntaram dinheiro no valor dos salários atrasados dessa lavandeira e levaram lá no túmulo dela. Isso já era 2005, quando um ano depois que ela faleceu. Aí depois eles foram lá no túmulo dela e tinha um recibo dizendo que o dinheiro foi recebido. Eu nunca acreditei nisso daí, cara. E se eles fizeram isso, jogaram o dinheiro fora, dinheiro que ia fazer falta. Presta atenção aí que isso é importante. Aí, o que mais aconteceu? Depois, eles foram lá, levaram o dinheiro lá e estava lá o recibo. No outro dia, outro dos jogadores foi lá no túmulo dessa senhora e estava lá um bilhete escrito: agradeço aí pela compreensão, eu recebi o pagamento, mas o time de vocês só será campeão em 2009. E aí bateu a decepção, caramba, mas 2009, ainda mais 4 anos sem ganhar. Desses 9 anos que a gente ficou sem ganhar o campeonato, 2 deles paramos na semifinal, 5 fomos vice-campeões e dois deles nós não chegamos nem na fase final, né? E dos 5, era isso, a gente obtinha uma vantagem, mas a gente acabava no jogo de volta, a vantagem era revertida e o time adversário ficava com o título, né? Chegamos a ser 3 vezes a perder o campeonato para o mesmo time, a gente chegou a ser tetra vice-campeão, né? Melhor assim dizendo. Aí, o que aconteceu? A gente ficou esses 9 anos sem ganhar o campeonato, uma tristeza, um desânimo. Eu estava lá também, nessa época eu estava subindo das categorias de base para jogar, né? Para estar ali. E o que aconteceu? O time não conseguia ganhar de jeito nenhum, uma tristeza. Os jogadores estavam deixando o clube, né? No meio dessa crise financeira que o clube teve, jogadores começaram a sair do time, uns procuraram outros clubes, uns pararam de jogar, uns procuraram os clubes profissionais, uns saíram dali e foram para São Paulo, foram para Minas Gerais, para outros times tentar a sorte, né? E o que aconteceu? 2009, a gente finalmente vence o campeonato, depois de quase 9 anos. E aí, é festa, acontece tudo, e não sei o quê, e aquela confusão, e aquela... Foi demais, a gente comemorou o título em 2009, depois de 9 anos ali tá na fila, a gente nunca conseguia ganhar, mas a gente conseguiu ganhar. Depois ganhamos 2010, ganhamos até 2012. 2012 a gente parou, mas assim, aí novamente uma outra pessoa vai no túmulo dessa mulher e tá lá: agora estou feliz, agora minha dívida tá paga.
O time de vocês agora dependerá de vocês mesmos. Estima-se que através dessa bruxaria ela manipulava tudo ali para que a gente nunca fosse campeão. Muitas coisas sombrias, cabulosas aconteciam quando no momento, né? O que aconteceu? Um goleiro do nosso time, no treino coletivo, encontrou um boneco de voodoo atrás do gol. E no treino coletivo ele não levava gol de jeito nenhum. Aí quando ele viu lá, quando um jogador do time reserva viu aquilo dali, tirou e saiu o gol. Gente, isso é uma história cabulosa, questionável. Eu não acreditei muito, né? Muito nessas coisas, né? Mas, infelizmente, o mundo espiritual existe essas coisas. As coisas começam a ter um certo embaraço, é como se fosse um nó atado, que está ali, parece que um embarreiramento que não permite com que a gente progrida. Infelizmente, aconteceu nesse time de futebol e, assim, hoje é meio difícil de acreditar que essas coisas realmente aconteceram. Fala pessoal, belezoca? Agora quem fala é o Carlos Blanco. Gente, essa história é no mínimo questionável. Aconteceu de verdade, foi com um clube lá do Mato Grosso, né? O time ficou 9 anos sem ganhar um campeonato, entre o ano de 2000 até o ano de 2009, era só amargando vice-campeonato, então chegando na semifinal e não ganhando. E aconteceu exatamente isso. A lavadeira que estava com salário atrasado, o time entrou numa crise. Era até um time profissional, não lembro qual o nome, né? É um time do Mato Grosso, né? Ela exatamente fez isso, fez um despacho, uma macumba, um trabalho ali para que o time não fosse mais campeão, né? Ela veio falecer durante esses 9 anos e aconteceu exatamente. E eu resolvi interpretar essa história. Eu mudei alguns nomes, algumas coisas aqui, né? Bem, ontem mesmo, anteontem, sábado, eu interpretei uma história que envolvia isso daí, né? Que envolvia trabalho feito, essas coisas. Gente, eu não tô aqui para pregar religião, mas não é uma coisa que eu não aconselho você a fazer, não. Essa mulher perdeu a vida. Vai saber se foi por causa disso. E o time, a vítima, no caso, foi o time de futebol, que ficou sem ganhar o campeonato durante 9 anos, né? Foi uma coisa que meio que ela tem um efeito rebote. Se você faz algo para alguém, aquilo certamente vai ter um efeito bumerangue contra você. Por exemplo, se você faz algo para destruir o casamento do outro, algo para o casamento do outro não dar certo, ou então para a vida financeira do outro se arrebentar, vai voltar para você. Certamente, por mais que você também seja uma pessoa sem condições, você vai... Se você, por exemplo, uma pessoa pobre e tem inveja do outro que tem dinheiro, aquilo volta para você e pior você fica. Você também vai começar a bater na trave nos seus sonhos, nos seus ideais, vai chegar perto e não vai conquistar. Assim acontece. É uma coisa que eu não aconselho você a fazer, não faz bem. Pelo contrário, faz muito mal. Você que mexe com essas coisas aí, que apela. Gente, eu sempre falo isso. Se você vê uma placa escrita, traga o seu amor de volta, fulana de tal, mãe fulana de tal, passa longe, não vê, porque é caminho sem volta. E foi o que aconteceu. Essa mulher perdeu a vida, mas se ela ficasse viva, provavelmente também ia colher os frutos também. Bem, isso é muito questionável, principalmente na parte que os jogadores vão lá, colocam dinheiro lá no túmulo onde ela está enterrada e tá lá. Gente, isso aí é preciso ser muito idiota para acreditar que isso é verdade. Eu não acredito. Para mim, alguém pegou aquele dinheiro e botou lá. Gente, isso não existe, isso não é real. Se você quer acreditar, você acredita. Se você não quer acreditar, você não acredita. Mas eu sei que os comentários sobre isso aqui não vão ser os melhores, não.
Comenta aí se você acredita, se realmente foi ela que escreveu esse recibo, que a dívida estava paga e que o time só seria campeão em 2009. Existe uma forte coincidência, porque realmente o time só voltou a ser campeão em 2009, né? E tudo é muito coincidente aí. Comenta aí embaixo se você acredita nessas coisas, se alguém já fez um trabalho contra você, a seu favor. Existem N sinais. Mas, gente, se fizeram, o que você tem que fazer é orar. Ora a Deus, independente da sua religião, independente do que você é. Mas, assim, eu não aconselho você a fazer isso, não. Independente da religião que você frequenta, do que você faz, porque é caminho sem volta. Você vibrar em coisas erradas, coisas assim que não trarão benefícios para você, trarão ao contrário, trarão malefícios que poderão até agravar na sua vida espiritual, né? Porque não é muito bom, não tem mais assim, argumento para dizer o quanto isso é ruim, pode atrasar mais ainda a sua vida. Bem, eu vou ficando por aqui. Mande sua história para o meu e-mail, é esse que está aqui em cima. Não é conta adulto nem coisa parecida, né? Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar cada dia. Entre outro mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.